tarde. Queria agradecer pelas minhas filhas que estão ali atrás, que meninas lindas que estão ali atrás, irmãos. São minhas filhas, minha filhada, por estar me honrando nessa noite. Queria agradecer a vida do meu esposo, que está lá fora. Costumo dizer que ele é o meu preferido ouvinte, né? Ele é aquele que me ouve, meu chorar, meu pesar. Tem sido dias difíceis, mas eu glorifico o Senhor porque Ele tem me sustentado. Queria que você abrisse comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 16. O tema fica no 26, que a gente vai começar a ler. Versículo 16, que diz assim: E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Então disse ao moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou o seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que faz a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então aguardou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Poder tomar assento. Uma palavra, irmãos, bastante conhecida, mas como o Senhor ministrou no meu coração. Porque sunamita, irmãos, é uma mulher de Sunem. E Sunem significa lugar de repouso. E eu fiquei procurando saber o nome dessa mulher, que diz que é uma mulher sunamita, de origem de Sunem. Mas o nome dela não aparece na Bíblia. Aleluia. Não é relatado o nome dela. Então já começa a falei: Jesus, como pode, né? Existem tantas pessoas que querem aparecer tanto. E essa mulher, sem ter nenhum nome na Bíblia, ela consegue ser reconhecida pelo que ela é. E algo me chama a atenção nessa mulher, irmãos, porque ela não tinha nome. Ela é de um lugar, irmãos, amplo de agricultura, um lugar de fontes boas, um lugar rico. E ela somente é mencionada como uma mulher rica. Sunamita é uma mulher próspera. Sunamita é uma mulher generosa, que gosta de ajudar. E isso me chama a atenção, irmãos, porque nos dias de hoje é tão difícil a gente ver alguém estender a mão para ajudar o outro. A gente estende a mão, mas espera receber algo em troca. A gente dá uma coisa, o que posso ganhar disso? O que vem disso aí? Mas Sunamita, ela sabia quem ela era. E o livro, irmãos, de 2 Reis, a partir do versículo 8, vem falando que ela era uma mulher rica, morava num lugar rico, e ela não queria nada. Nada. E coisa linda é isso, irmãos. A gente não querer nada.
passa um santo homem de Deus. E algo me chama a atenção, irmãos, porque sensibilidade é algo tão sereno. É algo que vem tanto de Deus, que a gente tem que conhecer. E ele só de passar, ela já falava assim, passa aí um santo homem de Deus. Sensibilidade, irmãos. Peça a Deus hoje essa sensibilidade de saber com quem você anda, de saber quem está do teu lado, de saber quem está perto de você. Peça a Deus sensibilidade. E ela fala assim, aqui passa um santo homem de Deus. E coisa boa é, irmãos, quando a gente sabe quem é as pessoas. E quando a gente convida a pessoa para viver do melhor conosco. E ela chama esse homem para adentrar a sua casa. E ela lhe oferece pão. E eu creio que ele fica assim, nossa, você não nem me conhece, me chamando para comer na sua casa. Mas eu creio que ela não era uma simples mulher, irmãos. Ela era generosa, mas ela também era hospedeira. Ela hospitaleira, ela sabia receber. E, irmãos, coisa linda é quando a gente convida alguém para nossa casa. E a gente não convida qualquer pessoa para nossa casa. Eliseu ali tipificava o próprio Deus. E ela convida ele para entrar. Eu acredito que ela ficou importunando ele. Entra. E ele constrangido, porque o homem fica assim constrangido, né? Uma mulher chamando o homem para entrar, imagina que ele ficou constrangido. Como é que eu vou entrar na casa dessa mulher? Mas é o Senhor que une as coisas. É o Senhor que nos apresenta. É o Senhor que traz para perto. E ele entra para a casa daquela mulher. Sabe por que ele entra ali, irmãos? Ele entra para ser honrado. Ele entra porque ele precisava de honra da parte daquela mulher. E é o que eu falei que meu esposo me marcou muito. Existem coisas que você tem que eu não tenho. Sunamita tinha algo que aquele homem não tinha. Isso me chama a atenção, porque ele era um profeta, um homem de Deus, mas o que ela tinha de prosperidade ele tinha. E ela convida ele para adentrar na sua casa. Casa é lugar de intimidade, irmãos. Casa é lugar de comunhão. Quando a gente convida alguém para entrar na nossa casa para fazer uma aliança diferente, e com o tempo aquela pessoa passa a virar íntimo da gente. Não é mais uma mera, é sim uma aliança que você faz. Você faz um momento de comunhão, você faz uma amizade. E eu vejo ali um laço fraternal nascendo ali. E aquele homem falando assim, Jesus, como eu vou oferecer para essa mulher? O que eu tenho para oferecer para a Sunamita? Por tudo que ela está fazendo por mim. E eu entendo, irmãos, chega um tempo, antes você só ouve falar, né? Assim, quando a gente conhece a pessoa de longe, você fica assim, mas eu ouvi falar que fulano é assim. Mas com o tempo você passa a conhecer. E ela dentro dela fugiu, sabia que esse realmente era o homem de Deus. Porque ela passou a ter afinidade com ele. Ela passou a ter comunhão com ele, saber quem verdadeiramente era Eliseu. E Eliseu, irmãos, ela pergunta, correndo um pouquinho para a gente ir pro tempo. E Eliseu, ele pergunta para ela o que ele poderia fazer para ajudar aquela mulher. O que eu posso fazer por você, Sunamita? Você me abrigou na sua casa, fez um quarto para mim. O que eu posso retribuir para você? E é lindo quando ela fala assim, eu estou no meio do meu povo. Ela está dizendo assim, eu nada tenho falta. Aqui eu tenho riqueza. Aqui eu tenho fartura e eu já tenho tudo. Eliseu, eu não preciso de mais nada. Irmãos, boa coisa é você ser humilde diante do Senhor. Isso é humildade. Por mais que ela precisasse de algo, ela diz, eu não preciso de nada, tudo meu está aqui, ó. No meio do meu povo eu tenho tudo, não preciso de mais nada. E isso aquece o meu coração, irmãos. Porque hoje está escasso a bondade. Porque hoje está escasso a generosidade. O coração voluntário de querer ajudar, de estender a mão. Quando as pessoas pensam, ah não, mas é com a segunda intenção, tem gente que tem até medo de doar. Você vai dar a pessoa que já acha em maldade. Irmãos, tenha hoje um coração voluntário, um coração grato, um coração humilde, de falar, Jesus, a tua presença
porque para ela nada tinha falta. E eu acho lindo, irmãos, a pessoa quando reconhece que ela tem tudo do Senhor, porque ela tem a vida. A vida, irmãos. Todos os dias que eu levanto de manhã, eu falo: Senhor, muito obrigado pela minha vida. É o dom que o Senhor nos dá todo dia, de acordar e dizer: Senhor, muito obrigado, eu estou aqui. É a gente olhar para o Senhor com todas as nossas limitações e dizer: Senhor, eu estou aqui, ó. Chega, é tão fraca, tão fraca, eu estou te agradecendo porque Tu és bom. Porque a Tua bondade, ela tem me guiado, Senhor. E boa coisa é, irmãos, a gente reconhecer quem é o Senhor na nossa vida. E o que Deus tem feito por nós todos os dias. E o Senhor, irmãos, Ele me constrange muito, porque o Senhor é aquele que dá sem te pedir exatamente nada. E Ele fala para Geazi: mas ela tem tudo, o que falta para ela? O que ainda falta para essa mulher que tem tudo? E Geazi, fofoqueiro, detalhe ligado, falou: ela não tem filho. Falta algo nela, assim, ela não tem filho. E quando o Senhor fala para aquela mulher, irmãos, que Ele iria dar um filho para ela, ela fala: ah, Senhor, não minta para a Tua serva, Jesus. Imagine o coração dela, irmãos, diante de Deus, chorando e falando: olha a minha idade, Senhor. Como que eu vou gerar, Senhor? E Ele, eu creio que o próprio Deus disse: minha filha, eu sou um Deus de milagre. Não é você que dita as ordens, é que é eu que faço acontecer. Porque é assim que Deus é, irmãos. Deus não te pergunta se você quer, Ele faz. Ele não está perguntando as suas condições, Ele faz. E a gente viver isso, irmãos, é muito difícil. A gente viver aquilo que o Senhor diz que vai fazer. Porque a gente indaga muito o Senhor, irmãos. A gente a todo momento indaga o Senhor: mas será? Olha a minha situação hoje, dá para acontecer? É assim que a gente fica, irmãos, indagando a todo momento mesmo. Será? Esse será não atrapalha a nossa vida, irmãos. Mas é nosso, é do ser humano. E ela, com toda humildade, ela fala: Senhor, não mintas a Tua fé. E Ele diz assim: há um tempo determinado, há um prazo, irmãos, para chegar a bênção na sua mão. Recebe isso hoje. Há um tempo determinado, o Senhor vai fazer acontecer. Eu não sei se você crê, irmãos, eu já cheguei aqui hoje recebendo do Senhor. Quando eu me ajoelhei, eu falei: Senhor, muito obrigado, porque eu já te sinto aqui. Irmãos, não precisa de muita coisa para sentir Deus, não. É somente um coração aquebrantado e contrito diante dele. Se desmancha diante da presença. Dê o seu melhor diante da presença. Corra no encontro da presença, porque Deus faz. E eu fico, irmãos, fiquei nesse versículo por muito tempo e eu chorava, sabe? Porque a gente se vive na palavra. E quando a gente começa a ler, parece que a gente está lendo pra gente mesmo. A gente está pegando pra gente mesmo. E eu falei: Senhor, imagine a alma daquela mulher falando: Senhor, não minta pra mim não. Eu sei que isso não vai acontecer. Irmão, mas isso é viver milagre. Existem coisas e milagres que a gente não explica. A gente só vive ele. A gente só vive ele. E eu, todos os dias, irmãos, que desde que a pastora me deu esse tema, eu venho, sabe, lendo e falando para o Senhor: Senhor, me ensina a dizer que vai tudo bem. Me ensina a viver isso de verdade. Porque dizer que vai tudo bem no dia de escassez é muito difícil, irmãos.
E, irmãos, não demora muito, essa criança morre. Você imagina aquela mulher, como que fica a alma daquela mulher, algo que ela não pediu, e o Senhor simplesmente tirou dela, porque o menino morreu. E eu começo a pensar, irmãos, como ficou a alma daquela mulher. Eu imagino que ela dentro dela, você não pediu nada para ele. Eu não pedi filho nenhum, eu disse que eu estava cheio de tudo, que eu não precisava de nada, e ele me deu. E agora vem me tirar aquilo que eu tinha. E é assim que a nossa vida é, né? Te indaga tudo pro Senhor. Mas por que isso me aconteceu? Por que isso me foi tirado? É nosso indagar o Mestre por aquilo que não aconteceu. Irmãos, ela vai ao encontro daquele homem. E algo me chama a atenção, que Sunamita, irmãos, ela não se desespera. E em todo momento, a nossa primeira coisa é se desesperar. E eu não quero nem pensar, né, porque eu não tenho. Como seria a morte de um filho para uma mãe? O choro. Primeira coisa é o desespero de saber que teu filho morreu. E ela simplesmente pega aquela criança nos braços e coloca no quarto do profeta. Ela leva a criança no quarto e fecha a porta. Eu não vejo em momento nenhum, irmãos, essa mulher chorando, desesperada, providenciando enterro. Porque quando a pessoa morre, a gente quer providenciar o enterro, a gente quer enterrar. Mas ela vai, irmãos, aonde alguém pode recorrer a ela. Ela vai justamente no milagre. Quem pode solucionar a vida dela? Ela recorre ao Mestre, irmãos. E eu vejo, irmãos, que existem situações que não precisa a gente fazer muito, não. É só a gente ser guiada pelo Espírito Santo. E aquela mulher era guiada pelo Espírito. Eu acredito que Sunamita era uma mulher cheia de Deus, pastor Carlos. Ela exalava Jesus. Ela exalava a presença. Porque para alguém dizer num cenário de morte que está bem, ela tem que estar cheia da Deus. Ela tem que ser cheia de Deus. Ela tem que exalar a presença de Deus. Irmãos, dizer que está bem é algo muito difícil. Mas dizer que está bem fora do propósito de Deus, pior ainda. Boa coisa é quando a gente está na direção daquilo que o Senhor quer. E eu acredito que ela vai correndo, irmãos. Recorrer porque ela sabia que ele podia mudar a situação dela. E naquele momento ela corre, irmãos. Ela pega a jumenta, ela corre ao encontro do Mestre. E eu imagino Jesus no meio do caminho perguntando para ela, né? Mas correndo desse jeito, para onde tu vai? O marido indagando. E ela dizendo somente que estava tudo bem. Porque ninguém podia fazer por ela aquilo que só o nosso Senhor faz. Irmãos, existem momentos que nós precisamos calar o nosso Senhor e só ser direcionada por aquilo que o Senhor quer. Eu imagino que em todo o trajeto que ela fala: Senhor, tu está comigo. Senhor, o Senhor que está me guiando. Eu sei para onde eu estou indo. Irmãos, ali era o Monte Carmelo. E o Monte Carmelo, ele significa a presença de Deus. Ela não estava indo para qualquer lugar, não. Ela estava indo para a presença de Deus. Ela estava indo para um lugar de resposta, que é o Monte Carmelo. Não corra, irmãos, para qualquer lugar. Corra para o lugar certo. Corra para o alvo. Corra para quem pode te socorrer, para quem vai te dar benefício, para quem vai te dar benefício. Amém. E, irmãos, eu vivo, né, pela fé e pelo milagre, porque eu sei que Deus é um Deus de milagre. E é por isso que nós estamos aqui hoje. A gente não está aqui, irmãos, por merecimento, não. A gente está aqui porque a graça nos alcançou. E a gente vive de milagre todos os dias. Eu digo que cada dia que a gente vive é um milagre, a gente está vivo. E trazer de volta, irmãos, a vida a alguém é algo que você tem que crer muito que Deus vai fazer. E ele, né, o profeta, imagino que ele vê, quando ele vê Sunamita, e Sunamita está vindo aí, vai no encontro dela. Vai saber o que está acontecendo com ela. Mas o problema de Sunamita no Geazi nunca iria resolver. Quem iria resolver o problema dela era o próprio Deus, era o profeta. Vai, irmãos.
irmãos, a quem pode resolver teu problema. Vai onde tem solução para a sua vida. Vai quem pode solucionar aquilo que só você e Deus sabe. Irmãos, intimidade é algo que a gente conquista com o tempo. Intimidade com Deus a gente conquista com o tempo. E para crer em milagre, irmãos, você precisa ser amiga de Jesus. E como o Senhor ministrou isso comigo? Seja amiga de Jesus, irmãos. Não seja somente uma mera companheira, mas seja amiga do Mestre. Seja amiga do Senhor. Sunamita não se tornou somente uma conhecida de Eliseu, ela se tornou amiga dele, a ponto de ele saber que a alma dele estava abatida. Deus, irmãos, ele precisa de pouquíssima coisa nossa, mas a gente precisa muito do Senhor. E para alguém reconhecer algo dentro de nós, a gente precisa ter intimidade. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje. Intimidade, irmãos, ele se conquista. E intimidade nos aproxima do Senhor. Para chegar no versículo 26, que é o versículo-chave dessa campanha, eu entendi que a gente não diz vai bem de qualquer maneira. A gente não diz que vai bem por falar vai tudo bem. Porque muitas das vezes a gente fala que vai bem, mas com a alma batida. Muitas vezes a gente fala que está bem, mas com a alma dilacerada. E o Senhor me chamou a atenção para algo. Se aproxima de mim. Aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe. Aleluia. E que é galardoador daqueles que o buscam. A gente tem que se aproximar. É aproximação. Aquela visita de Eliseu se tornou não somente uma visita, mas se tornou uma hospedagem. Ele se hospedava ali todas as vezes que ele vinha. E daquela hospedagem se tornou uma amizade, a ponto dele conhecer quem era a sunamita de verdade. Eu não sei se você se conhece de verdade, mas eu te convido hoje, ao sair daqui, fazer uma oração diferente. Senhor, eu não sei se eu me conheço de verdade, mas se eu não me conheço, se apresenta para mim que eu quero me conhecer. A gente precisa saber quem nós somos diante do Senhor. Como o Senhor não tem capa, a gente precisa dizer quem nós somos de verdade. Nós não podemos ter dupla personalidade com o Mestre, nós somos uma. E o Senhor quer de nós uma intensidade de verdade, sinceridade de alma, de demonstrar, Senhor, eu não sou assim. Me ajuda a ser como sunamita, Senhor, a ter esse espírito voluntário, a ser compassiva, a ter compaixão pelo meu irmão. Me ajuda a ser bondosa, generosa, ao ponto de abrir mão do que é meu para dar. Irmãos, boa coisa é você chegar perto de alguém e você falar assim, aqui, eu vim te entregar isso. E você não falar absolutamente nada, só entregar. E a pessoa que está recebendo, ela sabe que foi algo de Deus. Ela sabe que foi o Senhor que mandou entregar. E você está fazendo só o seu papel de ser generoso. O seu papel de ser bondoso. E é isso que o Senhor quer de você. Que você transmite, que você exale a presença de Deus. Eu acho lindo, irmão, nessa história toda, porque Eliseu não era só um profeta, não. Eliseu carregava a unção. E eu acredito que todo mundo queria ele perto. E assim, sunamita queria ele perto. Quem é que não quer andar com uma pessoa cheia da presença, irmãos? Eu não sei você, mas tem gente que exala, né? Que maravilha, a gente fica perto da pessoa, parece que eu sinto Deus aqui. É algo lindo isso, alguém olhar para você e dizer assim, nossa, você é diferente. Quando você abre a boca, você é diferente, porque você exala Cristo. Então, irmão, essa palavra trouxe muita coisa para a minha vida. E uma delas é eu definir quem eu sou de verdade. Porque dizer que está bem, a gente fica assim, toda hora a gente fala, tudo bem. Aquele sorrisinho sem graça, né? Tudo bem.
mas dentro de você está tudo despedaçado. Para dizer que está tudo bem, irmãos, a gente tem que caminhar com Ele todos os dias. Se despir das nossas vontades todos os dias. Reconhecer que nós não somos nada todos os dias. Que nós somos totalmente dependentes do Senhor todos os dias. Irmãos, você ser igual a Cristo é algo tão difícil. Mas existem pessoas assim ainda no dia de hoje. Que você olha e fala: Jesus, muito obrigado. Porque eu sou amiga de quem é amiga de Cristo. Mas eu quero te convidar, irmãos, a não ser somente conhecido, mas você se aproximar daquele que pode mudar os seus dias, daquele que pode transformar de verdade sua vida. Deus não quer somente uma mera amizade. Ele quer uma verdadeira comunhão. E para a Sunamita conseguir isso, irmãos, para ela conseguir essa afinidade com o Senhor, ela buscou muito da parte de Deus. A Bíblia, eu estudando essa passagem, Deus fala que a casa dela estava de frente para o Monte Carmelo. Imagina quando essa mulher orava, né? E tinha outros montes, Monte Tabor também por perto. E eu falei: Senhor, ela era cercada de montes. Isso me ensina que essa mulher era uma mulher de oração. Ela estava todo momento buscando. E nos dias de hoje, irmãos, falta um pouco de nós dessa busca. Buscar por aquilo que pode nos mudar nossa vida de verdade. Para ela receber, irmãos, o filho de volta, ela creu, porque ela sabia quem ela buscava. Às vezes, irmãos, a gente quer muito um milagre. Mas o que você tem feito hoje para colher o milagre da parte do Senhor? A gente quer muito receber, mas esquecemos que antes de receber a gente precisa dar. Dá o que, Carol? Meu dízimo, a minha oferta? Não só isso. Quando eu falo de dar, irmãos, é doação. É se dar por inteiro para aquilo que o Senhor quer de você. Eu não sei o que você tem dado, se for dado pela metade, mas dá por inteiro. Se doa por inteiro. Dá para o Senhor o seu melhor. Cara, eu estou dando só um pouquinho. Se está no raso, irmão, mergulha hoje. Não fica só com ela pelas canelas, não mergulha hoje. Olha. E eu aprendo, irmãos, que o Senhor, Ele é especialista em reviravolta. Quando a gente acha que está no fim das coisas, ali Ele parece, mas isso é só um início. Isso é só um início do que eu ainda vou fazer. E eu me emociono muitas das vezes, irmãos, com o amor de Deus. Sabe por que eu me emociono? Porque a gente não é merecedor de nada, não. Às vezes você está pedindo algo, irmãos, há anos para o Senhor. E às vezes tem coisas que você nem lembra que você pediu. E o Senhor vai lá e te concede. E você nem lembra mais que você pediu aquilo. Sabe o que é isso, irmão? É o amor de Deus. É Ele te mostrando que aquilo que você pediu, mesmo que esquecendo, Ele não esquece de você. Amém. E isso me emociona. Porque eu não sou merecedora dessa graça, mas Ele me dá. Porque Ele é fiel para cumprir o que Ele me prometeu. O Senhor, irmãos, Ele é especialista. E aquela mulher, irmãos, ela recebeu a palavra, mas ela me chamou a atenção porque ela é ousada. E ela fala para ele assim: eu só saio daqui contigo. Tu até mandou Geazi ir, mas eu não quero que Geazi vá, eu quero que o Senhor vá. Tem horas, irmãos, que a nossa audácia é necessária. A gente ser grande diante do Senhor. E eu acho que lindo isso. Porque Deus, irmãos, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabia quem era a Sunamita. Ele não viu ela ali como uma mera mulher. Ele sabia que ela era mulher de oração. Ele sabia que estava falando com ela. E ela falava: eu quero que você vá na minha casa. Como se fosse assim: vamos lá consertar o que tu fez. Porque eu não te pedi nada, agora é a hora de você ir lá. Isso é ousadia, irmãos. Ousadia é algo que o Senhor nos dá. Não é o chegar querendo botar bronco. Não, não é isso não. É ousadia em Cristo. É saber aquele que me chamou. E ela foi ousada com Ele. E Ele foi, irmãos. Ele foi na casa. E quando Ele chega na casa, Ele entra no quarto e fecha a porta. Eu creio que quando é quarto, irmãos, é lugar de comunhão, você e Deus. Eu acredito que naquele momento ali, entre ele e aquele menino, ele falou: Senhor, foi o Senhor quem deu. E eu creio que o Senhor que dá a vida novamente.
E o Senhor fez reviver aquela criança. Porque Deus é fiel, irmãos. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Fica no Senhor, irmãos. Fica naquilo que Deus te falou que vai acontecer. Embora todo mundo esteja dizendo que não. Irmãos, o que tem de especulador aí para atrapalhar o teu processo, para dizer que não vai acontecer. Irmãos, é muita gente. Ah, mas tu crê mesmo? Olha a tua condição. Tu não tem R$1 no bolso? Não é assim que as pessoas falam com a gente? Ah, tu quer casa própria? Ah, não vou conseguir não. Teu nome é todo sujo? Sempre tem alguém para jogar algo em você. A palavra, irmãos, nunca é boa. É sempre alguém para dizer que não vai acontecer. Para dizer que vai acontecer, para dizer que não vai acontecer. Mas ainda bem, irmãos, que você não vive por vista, você vive um milagre por fé. Eu não sei, irmãos, o que você tem pedido ao Senhor. Eu sei o que eu tenho pedido. E o Senhor, irmãos, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Fica no Senhor, irmãos. Embora hoje não esteja tudo bem como você gostaria. Mas como eu te falei, chega em casa e peça ao Senhor para te ensinar como é dizer que vai tudo bem. O Senhor nos ensina, irmão. O Senhor é especialista nos ensinar. E para dizer que vai bem, é um processo. É um processo doloroso. Mas eu quero te dizer, você consegue. Não fale só por falar, não. Fala porque você passou a viver o sobrenatural. Fala que vai bem porque você está vivendo um milagre. Ainda nem estou vendo, Carol, ele, mas eu creio que ele vai chegar. Fale por fé. Receba hoje, irmãos, milagre da parte do Senhor. Eu costumo dizer que a gente não tem que viver pelo aquilo que os irmãos querem que a gente viva. Mas vive o teu milagre sozinho. Vive a tua experiência única com o Senhor. Existe experiência nossa que o outro irmão nunca vai saber. Mas a experiência sua é única com Deus. Vai tudo bem. Está difícil, Senhor, mas vai tudo bem. E quando está muito difícil, eu creio que ainda vai ficar tudo bem. Porque sempre fica tudo bem, irmãos. Deus não nos deixa sem resposta. Ele não é filho do homem para que minta. E eu digo para você de coração aberto: espera só mais um pouquinho. E o que há de vir virá e não tardará. Espera mais um pouquinho no Senhor. Eu recebo, Jesus. Porque, irmãos, há um tempo determinado. E tempo determinado significa um prazo. Deus está dando somente um prazo. No tempo determinado, o Senhor vai fazer acontecer. Que o Senhor possa te ensinar a viver experiências extraordinárias hoje. Que o Senhor possa, irmãos, te introduzir aquilo que ainda falta da parte dele. Que o Senhor venha nos ensinar a ter um coração voluntário, a um coração reto, sincero diante dele. Porque Deus não quer muita coisa, não, irmãos. Deus quer verdade. Deus quer um espírito voluntário, abençoador. Eu não sei quem precisa ser abençoado hoje, mas se tem alguém que eu sinto desejo de abençoar, abençoa. Cara, hoje eu sinto desejo de dar um abraço. O abraço é abençoador, irmãos. O abraço cura muita gente. Às vezes você vem assim para a igreja, irmãos, pela graça. E você chega aqui e senta. Quando você senta, você sente tão o Senhor te abraçando. Você está sentindo isso? Em momentos que eu sento de joelhos e Deus me abraçando tão lindo, eu choro. E falo: Senhor, muito obrigado, porque antes de me abraçar, o Senhor já me abraçou. Mas quando o Senhor te dá algo, irmãos, não te retenha. Não te retenha para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Às vezes a gente acha que não vai ser usado pelo Senhor, mas o Senhor quer te usar de maneira diferente. Amém. O Senhor quer nos usar de maneira sobrenatural, dar espaço para o Senhor usar. Que nessa noite você venha sair daqui crendo, irmãos, que se não está bem, vai ficar. Porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê estratégias para viver o sobrenatural. Porque só vive o sobrenatural aquele que tem fé. Amém? E assim agradecendo. Obrigado.
Amém, igreja. Palavra abençoada, né? A nossa pastora Carol trouxe aqui para o nosso dia de hoje. Louvado seja Deus. Tem momento que Deus é tete a tete, né, igreja?